2, Pedrisca. Eu que tenho que agradecer a presença, agradecer pelo convite de estar aqui para a Margarida aqui da Burgoff. É um prazer imenso estar aqui, eu espero que seja proveitosa essa palestra, que vocês gostem. Só para dar uma ideia, todos aqui são estudantes de música? Alguém não é? Quem é estudante de canto? Uma, duas. Você também é, né? Cantor? O instrumento dele é canto. Então você é cantor? Claro, com certeza. Esse tema, as canções de Lourenço Fernandes, foi o assunto da minha tese de doutorado, que foi defendido no dia 8 de setembro de 2014, na Unirio. Embora esse assunto seja um assunto relacionado ao canto, relacionado a canções, ao repertório vocal brasileiro, a minha orientadora não era uma cantora, porque na Unirio a gente não tem orientadores cantores por enquanto. Agora passamos a ter a professora Carol David, que é orientadora, que defendeu a tese dela com os colegas de doutorado. Eu sou professora da UFRJ, da Escola de Música da UFRJ. Então vocês podem perceber bastante pelo meu sotaque bastante chiado, que eu prometo tentar não fazer na hora de cantar, para não destruir todas as informações e orientações que vocês recebem sobre a boa pronúncia do português. Eu também sou professora de dicção lá. Então, o tema foi as canções do Lourenço Fernandes. Eu tinha, de início, a intenção de falar sobre isso a gente vai, durante agora essa aula, essa palestra, eu vou falar. Eu tinha a intenção de falar sobre as 40, talvez essa não seja a informação que vocês tenham, uma informação um tanto quanto recente, as 40 canções de Lourenço Fernandes, e editá-las. Mas, como eu sou leonina, e todos os leoninos são megalomaníacos, e a minha orientadora não era leonina, graças a Deus, ela me fez perceber que eu estava querendo demais. Então, eu acabei fazendo um trabalho um tanto grande também, mas não tão grande quanto eu queria fazer, porque não daria. Eu editei as 40 canções com transcrição fonética debaixo das partituras, da linha do canto, para transcrição fonética da pronúncia do português das canções. São 40 canções, sendo que 39 são em português e uma em francês, é trois. Então, eu fiz a transcrição fonética, só que eu falei de 13 canções, e eu escolhi essas 13 canções usando o critério de escolher canções que fossem representativas de cada período composicional, de cada fase composicional do Lourenço Fernandes, Oscar Lourenço Fernandes. Então, vamos lá. Essa é uma citação que vocês talvez já tenham ouvido falar bastante dessa citação, que é bastante difundida em trabalhos acadêmicos. Ele fala: pretendi fazer uma coisa bem diferente do que se fez até hoje por aqui. Coisa brasileira, brasileiríssima, mas de brasileirismo bem compreendido, é claro. Não chamo de brasileirismo as tentativas vulgares de explorar o corpo desafinado dos nacionalistas baratos. Para mim, brasileirismo é o sentido íntimo que toda obra nossa deve ter. Essa qualidade de nascer da nossa terra. Preciso do óculos. Então, falando um pouco sobre o Lourenço Fernandes, para quem nunca ouviu falar desse compositor ou não conhece, ele era carioca, ele nasceu no dia 4 de novembro de 1897, portanto ainda na virada do século XIX para o século XX, e morreu aos 50 anos, no dia 26 de agosto de 1948, quase 51 anos, acredita-se de um infarto fulminante. Numa comunicação feita pela filha do Lourenço Fernandes, Dona Marina Lourenço Fernandes, ela conta que na época, então no dia que ele morreu, à noite, na madrugada que ele morreu, à noite anterior, ele fez um concerto em que ele regeu a Orquestra Sinfônica da Escola de Música, na então chamada Escola Nacional de Música da UFRJ, que é hoje em dia a Escola de Música da UFRJ. Ele trabalhava lá, ele era professor lá, e foi um concerto muito bem sucedido, e com obras dele e com outras obras também. E terminando esse concerto, conta a Dona Marina que ele pediu, que era bastante raro, ele pediu que a mãe dele fosse jantar com ele em casa
e que dormisse na casa dele. Então ele estava casado com a segunda esposa dele. E a mãe ainda pediu para a sobrinha que levasse algumas roupas e tal, e conversaram muito, se divertiram muito. E à noite a mãe estava dormindo e ouviu passos para a cozinha, tinha um tarro de colherzinha no copo, como se ele estivesse tomando algum remédio. E ela perguntou: tá tudo bem, Oscar? Tá tudo bem, vim tomar água. E aí amanheceu morto. Então acredita-se que tenha sido um infarto fulminante. Ele era filho de imigrantes espanhóis. Ele recebeu as primeiras instruções de música da irmã dele, Amália Lourenço Fernandes, que depois passou a ser Amália Conde, porque casou com o marido de sobrenome Conde, com o nome de casada. E o sonho original dele era ser médico, ele queria ser médico, mas às vésperas dos exames para entrar na universidade, ele começou a ser acometido por ataques, distúrbios nervosos, e foi aconselhado a esperar um pouco e como terapia, escolher alguma coisa ligada à arte. Ele escolheu a música. A irmã tinha ensinado ele a tocar um pouco de piano. Ele já dominava relativamente bem, porque depois ele entrou para a escola de música e foi aluno do Henrique Oswald. Foi aluno de harmonia do Frederico Nascimento, que era violoncelista, além de professor de harmonia da escola de música, que foi, na verdade, um dos seus grandes mentores. E aí depois ele travou uma amizade muito estreita com Alberto Nepomuceno, que, como muitos de vocês sabem, é considerado um dos pais da canção brasileira. Ele sofreu grande influência desses mentores do Alberto Nepomuceno, influência composicional. Existe, inclusive, especificamente um exemplo que mostra muito essa influência do Alberto Nepomuceno, que é uma canção do Lourenço Fernandes que se chama Noturno. E essa canção, se você comparar, infelizmente eu acho que a gente não vai ter tempo de ver isso hoje, se você comparar essa canção com um Noturno do Alberto Nepomuceno escrito para piano solo, a introdução, ou o início da canção e todo o acompanhamento da canção é quase que uma citação literal do Noturno do Alberto Nepomuceno. Então, ele foi também muito influenciado por essa filosofia, por esse nacionalismo que o incentivava a escrever para a voz em português e escolher especialmente o gênero canção. Escreveu uma ópera, Malas Artes, mas ele escolheu especialmente o gênero canção para escrever suas obras para a voz. A importância do Lourenço Fernandes para a música brasileira, ela se divide entre as iniciativas educacionais e o legado dele como compositor. As iniciativas educacionais, em grande parte, ele era uma espécie de braço direito do Villa-Lobos em todas as suas iniciativas educacionais. Ele foi o grande fundador do Conservatório Brasileiro de Música e ele trabalhou com vários educadores e compositores que se dedicavam à educação musical, se dedicavam à instrução e à educação musical no Brasil. E a outra grande influência e importância dele na música brasileira é como compositor. Dentre a obra do Lourenço Fernandes, certamente as composições para piano e as canções são as que mais se destacam, embora ele tenha escrito para outros gêneros, esse destaque se dá além do trio brasileiro, por exemplo, que é um trio que ficou bastante famoso, é um ponto alto, um ponto culminante, digamos assim, na composição do Lourenço Fernandes. Ele é considerado, ele se destaca por esse reconhecimento artístico, pela frequência de execução, pelas infinitas possibilidades pedagógicas que as obras dele têm. Quem é pianista aqui sabe que a obra do Lourenço Fernandes ela é muito usada didaticamente para educar e para formar pianistas tecnicamente, musicalmente. Ele é compositor de 3 suítes bastante importantes. Essas suítes elas têm ligação, de alguma maneira, com as canções também. Um exemplo, e até curiosamente esse exemplo se dá ao contrário do que se pensa. Normalmente você ouve canções de compositores outros que escreveram alguma obra para piano e que
depois usaram o material musical pianístico como acompanhamento das canções, e normalmente o que você vê no Lourenço Fernandes é exatamente o contrário, pela data de composição das canções dele. Então você vê, por exemplo, que o Lourenço Fernandes ele compõe em 1934 essa Negra Fulô, que tem um acompanhamento todo muito ritmado, muito imitando atabaques africanos, imitando percussão africana. É um assunto da canção, o tema da canção, o texto da canção tem muito a ver com um ataque absolutamente histérico de uma sinhá que percebe que a Negra Fulô começa a roubar todos os seus grandes valores e, por fim, ela percebe que a Negra Fulô ela rouba o seu bem maior, que é o seu marido. Então, é um ataque histérico, e a ambiência dessa canção é toda muito percussiva, imitando atabaques mesmo, como se fossem atabaques de cerimônia dos escravos na época. Mais tarde, na sua suíte brasileira, numa das suítes brasileiras, o Lourenço Fernandes usa o material da Negra Fulô para compor o jongo, para piano solo. A mesma coisa acontece, por exemplo, na parte intermediária da canção Dentro da Noite, em que você pode perceber essa parte intermediária, esse acompanhamento do piano, você pode reconhecê-lo depois também de uma das suítes brasileiras do Lourenço Fernandes, no ponteio dele. Fechando um pouquinho mais o foco para as canções, apesar dos vários autores estudados, 2 serviram, aqui no caso dessa missão, que foi a apresentação da minha tese, de referencial histórico para situar o Lourenço Fernandes na história da música brasileira e, sobretudo, na canção brasileira, que foi o José Maria Neves, que escreveu um livro na década de 80, que é a Música Contemporânea Brasileira, que hoje em dia não é mais contemporânea, né? É moderna, isso já se vão aí quase 40 anos. E o Vasco Paris, que é um livro sobre canção brasileira dele, que, embora o Vasco Paris já não seja tão atual em termos de referencial teórico, era o que mais informações eu conseguia extrair. Esse último ele é mais específico, o Vasco Paris é mais específico em dizer que o Lourenço Fernandes pertence à segunda geração nacionalista, considerando que o Heitor Villa-Lobos estaria pertencendo à primeira geração de compositores nacionalistas, então não sei muito se eu concordo ou não. Então, falando um pouquinho sobre as fases composicionais da obra do Lourenço Fernandes. Eu usei citações desses autores especificamente para localizar o Lourenço Fernandes e as suas fases composicionais. No primeiro período, ele usa muito de estruturação harmônica complexa, essa é uma citação do Zé Maria Neves, e a sonoridade impressionista enriquecida por superposições politonais, como se o compositor tentasse libertar-se da tendência pós-romântica que estava condicionado por sua formação, por meio de algo que beira a consciente e sistemática transgressão das normas composicionais, sobretudo harmônicas aceitas. Desse primeiro período, então, a gente pode considerar as canções do primeiro período como Samaritano. Samaritano é uma canção que vocês certamente não conhecem. Se conhecem, talvez tenham ouvido uma gravação que eu fiz especialmente para a tese de doutorado. É uma canção que ela estava perdida e que eu acabei achando na biblioteca da Escola de Música da UFRJ uma cópia manuscrita da parte de voz e piano. E depois na Biblioteca Nacional eu tive acesso à mesma canção, com um arranjo, com uma instrumentação para pequeno conjunto ou pequena orquestra, voz e pequena orquestra, e comparando as duas partituras, as duas versões, eu pude, de certa maneira, eu pude atestar que a parte de piano ela estava, digamos, harmonicamente e melodicamente correta, que muito provavelmente era mesmo que o Lourenço Fernandes tinha escrito, e eu acabei editando essa canção. Um Beijo também é uma canção inédita, e nesse caso, na canção de Um Beijo, o texto é de Olavo Bilac, o Samaritano, o texto é de Olavo Bilac, Um Beijo, o texto de Olavo Bilac também, é um dos poetas que ele
ele mais musicou, embora o Lourenço Fernandes ele tenha musicado poucas canções de um mesmo poeta, né? Assim, o Olavo Bilac, eu acho que ele musicou 4 canções. Isso é, assim, extraordinário. Normalmente ele musicava no máximo 2 canções de um mesmo poeta. Um Beijo, eu tive acesso ao manuscrito autógrafo da versão para voz e orquestra, e com a ajuda de um compositor no Rio de Janeiro, o Rudy Garrido, a gente conseguiu fazer a transposição do caminho contrário do que o Lourenço Fernandes fazia. Porque normalmente ele compunha primeiro para voz e piano, e depois, por alguma necessidade de concerto com alguma orquestra, ele acabava fazendo a transcrição daquela canção para a instrumentação que ele tinha para fazer o concerto. E aí a gente pegou canções em que a gente tinha a parte de voz e piano e a parte de voz e orquestra para entender qual era o processo de transposição, para que a gente conseguisse fazer a transposição ao contrário, o caminho contrário, e chegar a uma parte de piano, uma parte de piano. Então, Um Beijo é o texto do Olavo Bilac. Cisnes, que é o texto de Júlio Sallucci, já editada. A Saudade. A Ausência também é uma canção relativamente inédita no século XXI, que foi estreada. Essas 3 canções inéditas, Samaritana, Um Beijo e A Ausência, foram estreadas no Congresso da UPOM, em São Paulo, em 2013, por mim e pela Marina Spoladori, pianista. A Ausência, o texto é de Virgílio de Sá Pereira, que era um poeta, na verdade ele era um advogado nordestino. A irmã dele era bastante famosa como poetisa, mas isso foi uma incursão poética que ele fez e o Lourenço Fernandes usou o texto. Solidão, Surdina, que é uma canção que está perdida, a gente não conhece. As 2 canções, Noite Cheia de Estrelas e Mãos Frias, Ó Vidas Minha Vida, As Estrelas e Toi, que é a canção em francês. Num segundo período, a composição do Lourenço Fernandes, ele é caracterizado pelo aproveitamento sistemático do folclore. Harmonizou raramente temas populares, preferindo usar apenas constâncias melódicas contrapontísticas, rítmicas e harmônicas. Ele firma-se em linguagem pessoal baseada na utilização da temática nacional, tanto no nível dos assuntos quanto no nível propriamente musical. Quer dizer, não era um folclore, o uso do folclore abertamente explícito, embora ele tenha, sim, depois utilizado em uma canção, que é A Noite de Junho, que vocês vão ouvir hoje, o tema do Adão que tu me deste, para fazer uma citação, mas não é explícito o uso do folclore, né, da temática do folclore, embora seja imbuído de muita brasilidade. É desse período que vocês podem atestar a composição da canção Toada para Você, que na época era uma canção que foi bastante celebrada, bastante considerada símbolo de brasilidade, de nacionalismo, segundo os parâmetros e segundo os ideais nacionalistas cunhados por Mário de Andrade, que era grande amigo de Lourenço Fernandes. Existem várias cartas trocadas por eles. A Toada para Você, ela foi composta em cima do poema do próprio Mário de Andrade. Essa canção, na verdade, o poema, o título original do poema era Rondó para Você, de um livro do Mário de Andrade que saiu em tiragem limitada chamado Planto Jabuti. E existe toda uma conversa, uma negociação entre o Lourenço Fernandes e o Mário de Andrade para que se mude o nome da música, para que ela tenha, o título tenha um sabor mais nacionalista, mais brasileiro. Então, de Toada para Você, depois fica Canção para Você, se eu não me engano, agora não me lembro. E, finalmente, ele escreve uma carta falando sobre a estreia da canção, eles negociando que tinha uma cantora em São Paulo que queria estrear, uma cantora no Rio que queria estrear, eles estavam cotadíssimos, e que, então, ele disse, finalmente, nessa carta, não, o nome da canção é Toada para Você, esse é o nome da canção, eu vou mudar, vai ser Toada para Você. Essa canção foi uma canção que fez muito sucesso.